é Ana Kelly, eu vou ser professora de vocês da disciplina de Meio Ambiente, Sociedade e Educação. Bom, a aula de hoje, que é a aula 1, a gente vai fazer uma breve introdução sobre, nós vamos falar sobre ecologia, recursos naturais, poluição e degradação e sobre problemas ambientais relacionados ao ar. Vamos falar das suas causas e das suas consequências, do efeito estufa, da camada de ozônio, da chuva ácida, da ilha de calor e da inversão térmica. Bom, então a parte introdutória que seria introdução ao meio ambiente, ecologia e ecossistema. Então nessa imagem, vocês podem perceber que essa imagem tem vários elementos. Então o que você entende nessa imagem? Essa imagem seria meio ambiente, seria ecologia ou ecossistema, ou seria a mesma coisa? Então você pode ver como tem a fauna, que são os animais, tem a flora, que é a vegetação, tem os recursos hídricos, a água, o ar, o solo, e tem as pessoas interagindo nesse ambiente. Então, muita gente confunde meio ambiente com ecologia e ecossistema. Por quê? Porque a ecologia e o ecossistema, ela é simplesmente a interação entre a fauna e a flora, a interação entre esses seres. E o meio ambiente não. O meio ambiente ele já é um conjunto de condições que influencia tanto nas interações físicas, biológicas e sociais, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. O que quer dizer isso? Então, a ecologia ela é o estudo das condições dos seres vivos e a interação entre eles e o meio, que é o meio biótico e o meio abiótico. O que seria o meio biótico? A fauna e a flora, como pode se ver aí na figura. E o que seria o meio abiótico? O ar, a água e o solo. Então, a ecologia é a interação entre esses seres vivos, tá? E o meio ambiente, ele é a interação entre o meio biótico e o meio abiótico da ecologia, que é a fauna e a flora, o ar, a água e o solo, e o meio antrópico, que é o homem interagindo entre esses seres. Então, o meio ambiente ele é um conjunto de elementos e fatores que interagem com o indivíduo. É o meio biótico mais o meio abiótico interagindo com o indivíduo, que seria o meio antrópico. Então, naquela imagenzinha que eu perguntei para vocês, na primeira imagem, o que vocês entendiam dessa imagem? Então, muitos poderiam dizer que seria uma ecologia, um ecossistema, mas não é. É o meio ambiente, porque é o homem interagindo com o meio biótico e com o meio abiótico. Então, um dos grandes problemas ambientais que acontece hoje em dia é justamente porque o meio ambiente ele se insere fora do meio ambiente. O homem ele se insere fora do meio ambiente. Ele acha que não faz parte do meio ambiente, só que ele faz. E é por isso que está se impactando tanto o planeta, que está causando tantos problemas no meio ambiente, porque o homem se achava que era parte fora, extra do planeta, e não é. Ele faz parte do meio ambiente como um todo. Ele interage com os fatores bióticos e com os fatores abióticos. É por isso que ele causa tantos problemas ambientais. Então, devido a ele causar esses problemas, usar os recursos de forma irracional, é que a vida no planeta está ameaçada. Então, os estoques de recursos eles estão se acabando. Tá? E até os recursos renováveis, que a gente vai falar daqui a pouco, também já estão sendo considerados não renováveis, também estão se acabando. Então, existem dados de uma ONG, de uma organização não governamental, que é a WWF, que ela disse que hoje seriam necessários mais 4 planetas Terra para poder suportar o consumo. Que consumo seria esse? O consumo justamente dos fatores abióticos, que é a água, do ar e do solo, e dos fatores bióticos, que é da fauna e da flora, que é de onde a gente se alimenta e extrai uma diversidade de materiais para a nossa subsistência. E também, hoje seriam necessários mais 4 planetas Terra para poder dispor o lixo que a gente gera e para poder tratar o esgoto que a gente gera. Então, os dados dessa organização não governamental, que é a WWF, ela diz que praticamente o nosso planeta não suporta mais tanto a gente consumir como o que a gente gera, porque não tem onde dispor e não tem como tratar. Essa é justamente a problemática que eu falei, porque o homem ele se achava que não fazia parte do meio ambiente, que o meio ambiente era só o meio abiótico
e o meio biótico. Mas não, ele faz parte, porque ele interage com esses elementos. É aquela imagenzinha que eu perguntei. E por ele fazer parte, é que ele deveria cuidar melhor. Ele consumiu muitos recursos naturais de forma irracional e trouxe toda essa problemática ambiental. Mas o que seriam esses recursos naturais? São elementos da natureza que servem para a nossa subsistência. Então é toda a imensidão de matérias-primas que existe no planeta. E é aquelas ainda que o homem pode utilizar. Então, o que seria o solo, a água, o ar, as jazidas, as florestas, a fauna, e tudo isso é para ter normas e limitações, justamente para o homem não consumir de forma irracional e não se esgotar e trazer todos esses problemas ambientais que existem na atualidade, justamente pelo homem consumir de forma irracional. Então, os recursos naturais, eles podem ser renováveis e não renováveis. Os renováveis, o nome já diz, ele volta a ser disponível, ele se renova. E os não renováveis é que eles nunca mais ficarão disponíveis, eles se acabam, se esgotam. Então, exemplos de recursos naturais renováveis, que é o que volta a ser disponível, que não se acaba, a flora e a fauna. Então, uma planta ou um animal, eles podem se reproduzir infinitas vezes, então eles nunca vão se acabar. E os não renováveis seriam o quê? Os minérios, o ferro, o petróleo, que um dia eles irão se esgotar. Só que essa teoria, hoje em dia, ela já está caindo por água abaixo. Por quê? Porque hoje em dia os recursos que são considerados renováveis, como a água, ela pode passar a ser não renovável. Ela pode um dia acabar, devido a todos os problemas ambientais que o homem vem causando. E a fauna e a flora também, que é considerada renovável. Não existe animais que se extinguiram, não existe vegetais que já se extinguiram, que não fazem parte mais do nosso planeta. Então, como é que ele é renovável se eles se acabaram? Então, são recursos renováveis que passam a ser não renováveis, justamente devido às atividades humanas, ao homem extrair os recursos de forma irracional, por ele achar antigamente que ele não fazia parte do meio ambiente. Por isso que hoje em dia se faz essa diferenciação de ecologia, ecossistema, para meio ambiente, onde ecologia e ecossistema, repetindo, é a interação entre os seres vivos, que eles consideram os animais e os vegetais, e os seres não vivos, que são os abióticos, que é o ar, a água e o solo. E o meio ambiente é a interação entre esses seres abióticos e bióticos com o homem, tá? Então, os recursos não renováveis, eles podem se tornar não renováveis? Podem. Quando a taxa de utilização desses recursos supera a taxa máxima de sustentação do sistema. O que quer dizer isso? Por exemplo, um campo de capim, ele é utilizado para a alimentação de um gado. Um número alto de cabeças de gados é colocado nesse pasto, até o capim ser consumido, ser depredado. Assim, um recurso renovável, que seria o capim, que é a biomassa, passa a ser não renovável. Ou seja, você tem um campo que tem capim, que é um vegetal, que é para ser renovável, então é para ele nunca se acabar. Só que quando se coloca uma grande quantidade de animais, de gado nesse lugar, eles vão se alimentar muito rapidamente desse capim. E não vai dar tempo desse capim se recuperar. Então, ele passa a ser mais não renovável, ele vai se acabar. Então, são exemplos de recursos renováveis que passam a ser não renováveis. Como eu falei, de animais que não existem mais, de vegetais que não existem mais. Então, os recursos renováveis, hoje em dia, eles podem passar a ser não renováveis devido às atividades humanas. O que o homem vem causando? Impactos ambientais. O que seria impacto ambiental? São alterações nas propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente. Então, o homem ele tem alterado essas propriedades, por isso que ele está acabando com os recursos naturais. Por isso que a organização não governamental, a WWF, disse que o nosso planeta não suporta mais. O impacto ambiental, ele vem da poluição e vem da degradação ambiental. Então, o homem, como é que ele causa um impacto ambiental no meio ambiente? Ele polui e ele degrada o meio ambiente. Então, o que seria a poluição? Poluição, ela significa manchar, sujar. É uma alteração indesejável nas características físicas, químicas e biológicas da atmosfera, que vão causar prejuízos ao meio. Então, exemplos, poluição do ar. O homem vai alterar as características físicas, químicas e biológicas do ar e vai causar prejuízos ao meio, como a gente vai ver na aula de hoje, exemplos de poluição do ar.
Poluição da água, o homem vai alterar as características físicas, químicas e biológicas dessa água e vai causar prejuízos a essa água. E a degradação, o que seria? A degradação é a perturbação ao meio, causada pela ação do homem. A degradação ela é diferente da poluição. Por exemplo, desmatamento. Desmatamento você não está poluindo, mas você está degradando. E qualquer outra atividade que você vai causar, que perturbe o meio, você está degradando. Quando você vai alterar as características físicas, químicas e biológicas, como o ar na água, no solo, aí você está poluindo. Então, o fato é de que o homem, ele polui o ar, a água, o solo, os rios, ele usa o solo de forma incorreta, a terra de forma incorreta, ele está degradando, ele desmata as florestas, ele está degradando, está causando desertificações. Então, quem sai perdendo com tudo isso? É o próprio homem. Então, ele se achava fora do meio ambiente, que não fazia parte do meio ambiente, sendo que é ele que está sofrendo as próprias consequências das próprias atitudes dele, tá? Então, o homem, as atividades humanas, está causando vários problemas ambientais na atualidade. Que, na verdade, as consequências estão vindo a acontecer agora, mas ele vem causando esses problemas desde a antiguidade, trazendo essas consequências na atualidade. Então, traz uma série de problemas ambientais. E na aula de hoje a gente vai ver em relação ao ar, problemas ambientais no ar, que seria o quê? O efeito estufa, a camada de ozônio, a chuva ácida, a inversão térmica, ilhas de calor. Então, o efeito estufa. O que seria o efeito estufa? Então, imagine uma estufa de planta. Ela serve para quê? Para manter a temperatura naquele ambiente. É a mesma coisa. O efeito estufa no nosso planeta, ele serve para manter a temperatura da Terra. Então, tem uma camadazinha na atmosfera, que é a troposfera, que ela tem gases lá presentes, que são os gases estufas, que é o CO2, o dióxido de carbono, e o CH4, que é o metano. Então, essa camadazinha aí da troposfera, que fica acima aí da atmosfera, como mostra a figura, ela preserva esses gases. Quando ocorre a radiação ultravioleta, a radiação do Sol no planeta, esses gases vão fazer com que parte dessa radiação fique absorvida e parte seja refletida. E é graças à parte dessa radiação que fica absorvida que mantém a temperatura da Terra. Por isso o nome é efeito estufa, para manter a temperatura da Terra. Se não fosse o efeito estufa, a Terra nem teria vida, seria muito frio. Então é graças a esses gases, CO2 e CH4, e outros gases em menores quantidades, mas os principais é o dióxido de carbono, que é o CO2, e o metano, que é o CH4, que eles ficam presentes na troposfera, que aí parte da radiação do Sol fica absorvida e parte reflete. Só que o que está acontecendo? O homem ele está lançando esses gases em grande quantidade, através da queima de combustíveis fósseis, através das indústrias, através da queima do lixo, através dos automóveis. Então, eles estão emitindo muito CO2 e CH4. E outros gases em menor quantidade, como NO2, dióxido nitroso. E aí, nesse caso, vai aumentar os gases presentes naquela camada, na troposfera. E aí, parte do Sol que entra na Terra vai ser absorvida. A maior parte vai ser absorvida e pouca vai ser refletida. A partir do momento que eu vou aumentar a maior parte de radiação absorvida, eu vou aumentar a minha temperatura da Terra. Que aí é o que acontece, que a gente chama do famoso aquecimento global. Então, é o que eu sempre costumo dizer, o efeito estufa ele não faz mal, ele faz bem, porque é ele que mantém a temperatura da Terra. É graças aos gases que estão presentes na troposfera que faz com que parte da radiação fique absorvida pelo planeta. Porém, o problema é o aumento dos gases no efeito estufa, devido à atividade humana. Aí é onde o homem entra. Com o aumento dos gases, ele vai fazer com que absorva a maior parte da radiação do Sol. E isso vai aumentar a temperatura da Terra. E quais são as consequências desse famoso aquecimento global, que é o aumento da temperatura da Terra? Vai ter toda a alteração climática. Regiões onde tem muita água vai ter seca, como teve na Amazônia, aumento da temperatura da Terra, derretimento das calotas polares, aparecimento de novas doenças, enchentes, inundações, então traz uma série de consequências. Então a causa é o aumento dos gases e as consequências são todas essas aí que a gente viu. Então o homem tem que deixar de emitir esses gases na atmosfera. Um outro problema é a camada de ozônio.
A camada de ozônio, ela fica depois da camada do efeito estufa, como mostra a figura. Ela fica na estratosfera, essa outra camadazinha após a camada do efeito estufa, após a troposfera. Para que serve essa camada de ozônio? Ela serve para filtrar a radiação ultravioleta, filtrar a radiação do sol. É como se fosse um protetor solar que essa camada serve. Então, ela fica aí na estratosfera, acima da troposfera, em cima do efeito estufa, e ela serve para filtrar a radiação ultravioleta. Só que aí o que acontece? Aí é onde o homem entra de novo. O que o homem está fazendo? Ele está emitindo um CFC, que é o clorofluorcarboneto, que é um gás que vai fazer com que destrua essa camada de ozônio. Ele emite através de sistemas de refrigeração, de solventes, de espumas, de aerosóis. E aí está causando um buraco nessa camada. A partir do momento que causa o buraco, então eu estou eliminando o meu protetor solar. Então, quais são as minhas consequências? Câncer de pele, vai ocorrer um enfraquecimento do meu sistema imunológico, o envelhecimento de pele e mutações. E nas plantas e animais também atrapalha o desenvolvimento dessas plantas e desses animais e ocorre a extinção dessas espécies. Então, o que o homem tem que deixar de fazer? Deixar de emitir esse gás, que é os CFCs, na atmosfera para não destruir a camada de ozônio. A chuva ácida. A chuva ácida é um outro problema. Imagine chover ácido. Então, a chuva ácida é uma chuva normal, como acontece, a água evapora, condensa, precipita e cai. Só que ela vai cair em forma de ácido. Por quê? Porque lá na atmosfera, o que foi que o homem fez? Lançou gases como o ácido sulfírico, o ácido nítrico, para a atmosfera. Esses gases, eles vão se condensar. E aí, quando cai, quando vai precipitar, cai em forma de chuva. Imagine chover ácido. O que vai acontecer? Então, vai corroer tudo, né? Então, as causas também são as queimas de combustíveis fósseis, emissões de vulcões, também emite dióxido de enxofre, alguns processos biológicos que ocorrem nos solos, nos pântanos, nos oceanos, indústrias. Então, eles lançam esse gás na atmosfera, que aí quando esse gás vai condensar, quando ele precipitar, ele vai cair em forma de chuva. E aí vai corroer tudo, vai corroer a fauna, como mostra aí a foto dos Estados Unidos, a flora, corroer monumentos naturais, como essa foto aí, a deusa Atenas, na Grécia. Esse monumento natural aí, da Atenas, é como se fosse o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, que as pessoas vão visitar só para ver. É a mesma coisa. Então, imagine ele todo corroído, certo? Então, a chuva ácida, ela causa isso. E mata as pessoas, né? Um outro problema no ar é a inversão térmica. Então, o nome já diz, é quando ocorre a inversão da temperatura. Então, o fluxo normal seria o quê? O ar frio, ele fica em cima e o ar quente, ele fica embaixo. O ar frio, como ele é mais denso, ele é mais pesado, ele não desce. O ar quente, ele é mais leve, então ele não sobe. Então, quando ocorre essa inversão térmica, o ar quente, ele vai ficar em cima e o ar frio, ele vai ficar embaixo, tá? Então, o normal é o ar frio em cima e o ar quente embaixo. Lembre do ar-condicionado. O ar frio fica em cima e o ar quente fica embaixo. Então, vai ter a circulação normal da atmosfera. O frio vai descer e o quente vai subir. Quando ocorre a inversão térmica, é o contrário. Então, não desce e não sobe. E aí ficam os poluentes acumulados. Então, isso aí traz uma série de problemas ambientais, uma série de problemas respiratórios, traz uma série de doenças, tá? E o último é a ilha de calor. O que é a ilha de calor, né? O nome já diz ilha, então é a concentração de calor naquele local. Então, uma pouca vegetação faz com que as cidades elas fiquem mais quentes do que as áreas rurais. Aliada a pouca vegetação, tem-se a absorção de calor pelos materiais, pelo asfalto, pelas paredes, tijolos, concretos, telhas. Além da vegetação, o calor é absorvido por esses materiais. E tem-se ainda a concentração de edifícios, de prédios muito altos, muito próximos, que interferem na circulação dos ventos. Então, tudo isso facilita para a formação de ilha de calor. Falta de vegetação, concentração de edifícios muito altos, próximos uns dos outros, dificultando a circulação dos ventos. A absorção de calor pelos materiais vai fazer com que se concentre um grande calor naquele local.
E como tem poluentes devido às indústrias, devido aos automóveis, então vai atrapalhar mais ainda, vai trazer mais problemas, vai trazer uma série de consequências como os problemas respiratórios e problemas de saúde. Então, todas essas atividades que a gente viu, todos esses problemas é devido à atividade humana. Então, a figura ela mostra aí como ocorre, né, a ilha de calor na parte urbana. Então, você tem a zona rural, onde você tem uma grande evaporação devido às plantas, à vegetação, devido à umidade. Então, ela vai ter a transpiração dessas plantas e tem uma grande penetração de água, que vai ajudar no ciclo hidrológico. Quando chega na cidade, como mostra a figura, não tem vegetação. Então, já não vai ter transpiração de plantas, já não vai ter umidade no local. Como está tudo impermeabilizado, a água já não vai penetrar como na zona rural. E ainda tem a absorção de calor pelos materiais e a concentração muito grande de edifícios, que dificulta a circulação. Então, vai aumentar essa temperatura de 3 a 10 graus mais quentes. Então, isso traz uma série de problemas para a saúde da população. E essa fotozinha aí, essa figura, ela mostra mais ou menos o grau de reflexão dos materiais. Por exemplo, o asfalto, ele reflete 10%, ou seja, ele absorve 90%, então ele absorve muito calor. Aí vem as paredes, pintura branca, concreto, gramado. Então, os materiais, eles absorvem muito calor. Então, é por isso que hoje em dia se trabalha muito na arquitetura ambiental, que é usar materiais que absorvam menos calor, para justamente não trazer uma série de problemas ambientais como está acontecendo. Principalmente porque o homem, ele tira a vegetação para poder construir. Então, todos esses problemas ambientais é devido às atividades humanas, tá? Então, como eu disse, o homem, ele se achava que era uma parte fora do meio ambiente, que não fazia parte do meio ambiente, e começou a consumir os recursos naturais de forma irracional e a degradar o meio ambiente, trazendo essa série de problemas. Por isso, esses problemas ambientais, do aquecimento global, de alterações climáticas, todas essas enchentes e inundações, problemas de câncer de pele, em algumas regiões, pessoas morrendo de calor por causa dessas concentrações de ilha de calor, tá? Então, a aula de hoje é isso. Aí tem algumas das referências bibliográficas. E aí, na próxima aula, a gente fala sobre os outros problemas em relação à água, em relação à geração de lixo. Obrigada.